Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente tem uma missão e tanto: decodificar um dos mistérios literários antigos mais confusos, polêmicos e absolutamente fascinantes que já foram escritos. É um texto super curtinho, mas que vem gerando debates intensos, literalmente por milênios. Estamos falando do famigerado capítulo 6 do livro de Gênesis. O grande enigma de toda essa história gira em torno de uma pergunta central. Afinal, quem eram os chamados filhos de Deus? A narrativa diz basicamente que eles viram as filhas dos homens e tomaram esposas para si. Ok, vamos mergulhar direto nisso, porque essa passagem que parece super simples esconde, na verdade, uma complexidade histórica gigante. Parte 1, o mistério de Gênesis 6, as teorias tradicionais. Para entender todo esse enigma, a gente precisa primeiro olhar para os caminhos bem diferentes que a interpretação histórica tomou ao longo dos séculos. Ao analisar as interpretações históricas clássicas, percebe-se que, lá pelo século II, muitos teólogos adotaram a visão de que esses filhos de Deus eram, na verdade, apenas homens normais. Seriam da linhagem dita justa de Sete, que começaram a se casar de forma indiscriminada com as mulheres da linhagem de Caim. Do outro lado da moeda, os intérpretes rabínicos iam por um caminho diferente. Eles achavam que esse grupo era composto por reis humanos, tiranos, envolvidos em poligamia e exercendo aquele temido e bizarro, vamos combinar, direito à primeira noite. Mas tem um detalhe. Quando a gente analisa essas duas visões usando o que sabemos hoje sobre o mundo antigo, ambas se mostram historicamente bem improváveis. A documentação do Antigo Oriente Próximo realmente mostra que os reis daquela época se viam como seres divinos. Mas, quando o foco se volta para a terminologia bíblica de fato, a coisa fica muito mais profunda. O termo filhos de Deus, embora apareça poucas vezes, aponta consistentemente para membros de um conselho divino. A gente vê exatamente isso no livro de Jó, por exemplo. E o mais interessante é que essa é a mesmíssima interpretação das fontes mais antigas, escritas lá no período do Segundo Templo, e que aparecem refletidas em textos como 2 Pedro e Judas. Ou seja, a linguagem antiga aponta de forma unânime para seres celestiais e não humanos. Parte 2. A técnica da recursão e os saltos no tempo bíblico. A chave para quebrar esse código não está só no significado das palavras, mas também na estrutura do texto literário. O conceito de ouro aqui é a recursão. É uma técnica narrativa que é praticamente um plot twist estrutural que os autores antigos adoravam usar. Funciona mais ou menos assim. A história avança no tempo seguindo uma genealogia, de repente dá um salto direto lá para o futuro, faz uma pausa e então salta de volta para o passado só para preencher detalhes vitais que tinham ficado de fora, para só depois retornar à linha do tempo principal. E isso ilustra brilhantemente como o texto antigo brinca com o tempo. Pensa no exemplo de Gênesis 25. Após a morte de Abraão, que está no passado, a cronologia avança abruptamente trazendo toda a genealogia de Ismael lá na frente, e logo em seguida volta de novo ao passado para focar com calma na história de Isaac. Aplicando essa mesma lente estrutural aos filhos de Deus, fica claro que a passagem não descreve um eventozinho isolado que rolou na véspera do dilúvio. Na verdade, é uma visão recursiva, um panorama gigante de uma era inteira. E tem mais, as pistas linguísticas são claríssimas. Aquela frase dizendo que eles viram que as filhas dos homens eram boas não está ali por acaso. Ela ecoa de propósito capítulos anteriores. É só lembrar que Deus viu que a criação era boa em Gênesis 1 e depois a mulher viu que o fruto era bom lá no capítulo 3. O autor original usa exatamente as mesmas palavras para repetir um padrão temático fortíssimo sobre avaliar o que foi criado e fazer escolhas drásticas. É tudo muito interligado. Parte 3. O ultimato de 120 anos. Isso é um limite biológico de vida ou uma contagem regressiva? Vamos ver o que essa outra pista nos diz. A tradição inteira costuma ler essa parte como se fosse um limite biológico literal. Sabe, a ideia de que Deus teria decretado que a partir dali nenhum humano viveria mais do que 120 anos. Mas tem um furo cronológico gigante nessa história. Figuras proeminentes que aparecem logo em seguida no texto, como o próprio Noé, além de Abraão e Isaac, viveram muito além da cidade. Então não faz sentido ser um limite de vida. A explicação muito mais provável é que os 120 anos representem um relógio, uma contagem regressiva marcando um período de graça, antes da remoção do espírito que sustenta a vida, o que culminaria, obviamente, no dilúvio. Para fundamentar isso, o contexto histórico ao redor de Israel é super revelador. Existe uma citação direta do épico mesopotâmico de Atrahasis, que diz 1.200 anos não haviam ainda se passado. Isso é uma evidência concreta de como a sabedoria mesopotâmica antiga usava recortes cíclicos de tempo super estritos como um aviso prévio antes de implementar julgamentos divinos sobre a desordem na Terra. É um ciclo progressivo fascinante no épico de Atrahasis. Funciona em degraus.
Primeiro, os deuses enviam doenças para tentar frear o caos dos humanos. A humanidade retalia retendo as oferendas e os alimentos. Aí os deuses mandam a seca. Os humanos, em puro desespero, constroem um templo. Tudo isso vai escalando até o derradeiro dilúvio. Isso demonstra perfeitamente que inundações cataclísmicas para o imaginário antigo não eram só acessos de raiva cega dos deuses. Eram, na verdade, estratégias calculadíssimas, um reset total para restaurar uma ordem que tinha saído completamente do controle. Parte 4. Conexões com textos antigos e as peças do quebra-cabeça. Chegou a hora mais interessante, que é ligar o texto bíblico com outras mitologias da antiguidade para matar a charada dessas figuras. O folclore da Mesopotâmia é cheio de detalhes sobre criaturas chamadas de Apkallu. Pela própria definição, eles eram seres semidivinos, donos de uma sabedoria absurda, e que ficaram famosos por terem trazido as artes e a complexidade da civilização para os primeiros humanos. Só que, em algum momento, eles pisaram na bola e cometeram graves ofensas contra os deuses. Gente, a semelhança entre as atitudes desses seres e o rápido salto tecnológico que vemos na antiga genealogia humana de Caim é algo estrondoso. Não dá para dizer que é coincidência. Correndo em paralelo a isso, a literatura lá do século II a.C. nos entrega outra chave mestra. O famosíssimo livro de Enoque descreve seres chamados de sentinelas, que o próprio texto nomeia como, adivinha, os filhos de Deus. Eles são apontados, sem rodeios, como os pais dos misteriosos gigantes Nefilim. E, para completar o padrão, eles também recebem o crédito por trazer a alta civilização, incluindo a arte da guerra e a feitiçaria, ensinando tudo isso para a humanidade. Então o ponto crucial de toda a investigação é este. Quando a gente cruza os dados, a magia acontece. Se alinharmos o relato de Gênesis 6, o Salmo 82 com sua crítica ao conselho divino, os Apkallu mesopotâmicos e as sentinelas de Enoque, temos uma síntese perfeita. 4 fontes antigas e de origens diferentes estão descrevendo pura e simplesmente o mesmíssimo arquétipo. São sempre seres semidivinos que resolvem se misturar no plano humano, tentam gerenciar a civilização por conta própria, mas o resultado é que eles introduzem uma corrupção violenta e totalmente sistêmica no mundo. Parte 5. Ordem contra desordem. A verdadeira mensagem. Entender esse padrão transforma a leitura da água para o vinho. Chegando às conclusões, percebe-se que os autores antigos não estavam apenas fazendo um diário de bizarrícias do passado. A narrativa documenta a instalação de uma verdadeira presença pseudo-divina na Terra. E mais, o casamento entre esses seres e humanos não foi o único motivo da punição, era só a cereja do bolo, o sintoma máximo de uma era totalmente corrompida. O dilúvio não entra na história primariamente como uma vingança, mas sim como aquele mecanismo universal drástico que a gente comentou antes, era a única forma de restabelecer a ordem cósmica que estava sendo esmagada pelo peso do caos humano e sobrenatural. No fim das contas, a intenção magistral por trás dessas histórias milenares é pintar o épico definitivo de ordem contra desordem. Olhando para trás, para esse retrato mítico de civilizações inteiras que cruzaram a fronteira entre os reinos visíveis e invisíveis em busca de mais poder, expansão irrestrita, fica um questionamento muito atual no ar. A busca por essa pseudo-presença divina cria algum tipo de ordem, ou será que ela apenas acelera o nosso próprio caos? É simplesmente fascinante perceber como os grandes dilemas da narrativa do mundo antigo continuam provocando e desafiando a nossa compreensão ainda hoje. Foi excelente poder explorar essas fontes de tão perto. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima.